Boa tarde. Bem, a proposta hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que tem uma dimensão um pouco maior assim do que normalmente a gente compreende, né? Porque a noção que cada um de nós tem de justiça, ela é compatível com o nosso momento, né? Isso não é certo, não é errado, não é nada disso, é alguma coisa meio neutra, né? Como é que a gente compreende a justiça, mas nós precisamos evoluir nesse tema, né? Nós precisamos avançar, porque a nossa tarefa aqui, como essências inteligentes da criação, como espíritos, né, imortais, é essa. Nós estamos aqui muito menos para mudar o mundo do que para mudar a nossa concepção sobre o mundo e sobre as coisas que estão à nossa frente. O processo evolutivo, né, se a gente pudesse resumir, ele tem basicamente dois elementos. Um código moral, uma lei, né, que as religiões, com as suas limitações, porque elas são humanas, é importante a gente entender que as religiões são tentativas do homem de explicar Deus, né? São tentativas, isso ainda vai longe, e a tendência das religiões é desaparecerem, porque o futuro é o universalismo. Por que é o universalismo? Porque nós estamos falando de um sistema, né? Esse sistema ele é composto por dois elementos essenciais, né? Que uma lei, um código moral, que na doutrina espírita a gente denomina de lei natural, né? Que os católicos dizem que é a lei de Deus, que outros chamam de Torá, né? Que está prevista no Alcorão e em qualquer lugar. A gente pode recuar historicamente para 4.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter escritos sobre isso, né? Lá nos livros indianos, todos eles falam numa lei que precisa ser seguida. E isso é concreto, isso é real, essa é a maior prova assim, concreta da existência de Deus, mas também não é tão fácil assim de perceber a existência dessa lei. Esse é o nosso exercício no dia a dia, né? E o segundo elemento somos nós, né? Que na verdade somos vamos dizer assim, o que há de mais importante na criação divina. Nós somos as essências inteligentes, né? Denominadas por Jesus de luz do mundo, sal da terra e etc., né? Ele queria nos qualificar de um jeito que nós nos esforçássemos para entender qual é o nosso tamanho, né, que não é pequeno. A gente pode andar pela vida, né, com problema de estima, todo encolhido, cheio de medos, desconfiando das próprias capacidades, mas um dia isso aí vai ter que mudar. Um dia nós vamos ter que sair dessa caixinha, né, onde nós nos colocamos e mostrar para o mundo qual é o nosso tamanho, né, que é imenso. Então, nesse processo de autodescoberta, porque sem olhar interno, por que eu vou achar que tem que mudar alguma coisa? Por que eu vou imaginar que eu preciso mudar se eu tiver certeza absoluta que eu estou sempre certo? Veja, o homem tenta muito, né, controlar e dominar o mundo e as pessoas para que tudo seja do jeito que ele quer. Só que ele veio para cá fazer o contrário disso, vejam. O espírito está aqui para adaptar-se à lei, ao código moral. Portanto, para desenvolver valores novos. Se nós estamos ainda nessa de querer manter o nosso jeito de fazer as coisas o tempo inteiro, é certo que nós vamos ser desalojados pela dor. Porque nós estaremos agredindo a lei, agredindo o código moral, né? Então, algumas pessoas, alguns filósofos que são excelentes, né, no auxílio a gente para descobrir esse negócio, né, que tanto pode nos favorecer,
E isso vai demorar bastante. O Humberto Roden, por exemplo, que é um filósofo cristão, ele diz assim, ó, Deus é ordem e desordem. Ele é ordem quando ele se manifesta pelas suas leis. E ele é desordem porque é preciso que haja desordem na vida humana para que o homem saia do lugar comum. Então, quando nós somos atingidos, né, por aquilo que a gente, na nossa visão incompleta, acha que é só um problemão, né, quando a gente acha que agora, o que eu vou fazer? O que está acontecendo aí? Nada mais do que a proposta evolutiva. Né? Então, quando a gente se instabiliza, o que está acontecendo é que estão nos dizendo assim, vamos lá, vamos para frente. Tu não nasceu para ficar sentado na frente da televisão, comendo pipoca. Isso é bom, eu gosto, todo mundo gosta, mas a essência da vida não é essa. Tem que ter o momento da pipoca, mas a essência da vida é o trabalho, é o movimento. Então, quando se diz que Deus é ordem quando mostra a sua lei e desordem quando ele desaloja o homem, isso é muito concreto, é muito real, né? Bem, a quantidade de valores que tem nessa lei, né, que a gente chama que o homem, repito, tenta definir, o homem sempre tenta colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo, né? O que é Deus? É isso, é aquilo. As teologias fazem isso. E foram as teologias que nos conduziram às cruzadas, né, aos suplícios, às torturas. Porque tinham pessoas que eram hereges. Mas como assim? Então quer dizer que eu destruo civilizações para defender a lei de Deus, cujo maior mandamento é a prática do amor? Como que funciona isso? E esses somos nós. Fomos nós que vendemos indulgências, porque nós transformamos o céu num lugar. Nós transformamos a paz de consciência num lugar. O céu. Bom, e se existe um lugar para onde vão os bons, que é o céu, eu posso lotear esse lugar. E aí eu vendo um lugar no céu. E as pessoas compram. E aí depois elas não vão para o céu. E aí elas pensam assim, mas então Deus me odeia. O homem foi educado para enxergar Deus fora dele. Foi isso que as teologias fizeram, jogaram Deus para fora do homem. E aí ele imagina, né, porque quem ainda enxerga Deus assim, continua na infância da evolução espiritual, ele imagina que, bom, o negócio é rezar. Eu não preciso mudar meu comportamento, eu preciso rezar para me livrar do resultado. Eu sei que aqui ninguém faz isso, eu faço. Né? A gente vai lá, comete um erro, depois vai para casa. Pelo amor de Deus, me livra dessa fria. Não vai rolar. Não vai rolar porque o espírito precisa fazer, né, a checagem da qualidade das suas escolhas. Quem constrói tudo somos nós. Não tem injustiça nesse processo. Tem incompreensão, isso sim. Tem ignorância, isso sim. Também não tem maldade. Porque o que produz o resultado que a gente não quer não é a maldade, é a ignorância. É a ignorância. Mas para nós tem bandido, né? Quem faz coisa ruim é bandido. Eu perguntaria como é que é isso quando nos olham de cima. Quando a gente busca ajuda espiritual. Se olham para nós e dizem, não, tu é bandido. É bandido, aguenta. Não é isso que fazem com a gente, né? Então a nossa noção de justiça, ela passa por tudo isso, né? Cada pessoa, e isso não, repito, não é certo nem errado, cada pessoa está num ponto dessa compreensão aí. Agora,
todos nós precisamos estar abertos ao avanço, né? Porque os perigos e a violência do mundo, eles são gestados pelo espírito ignorante, né? A nossa noção de justiça, por exemplo, né, a gente vai falar lá em que a gente tem que fazer com um delinquente do jeito que a gente enxerga, né, meus amigos? Porque o que nos julga, né, a lei, Deus, a consciência, chamem do que quiserem, sempre olha da seguinte maneira: eu tenho alguém que cometeu um equívoco. E quando eu vou corrigir esse que cometeu o equívoco, eu tenho que avaliar qual é o grau de compreensão que ele tem. Ou de incompreensão. Porque senão a minha justiça é incompleta. Então muito cuidado, porque aqui dentro pode ter alguém sentado, bem tranquilo, com uma cara de bonzinho, né, que fez uma coisa muito sutil, que por conta do seu nível já mais elevado de consciência pode estar numa situação pior do que um preso que está na cadeia, diante da lei de Deus, né? Que apanha tudo, da qual nada escapa, mas que também é incompreendida ainda por nós, em grande medida. Então, quando a gente recebe um retorno que não é bom, que é dolorido, alguns de nós ainda pensam que estão com azar. Que azar? Não é azar. É resultado. Qual é o problema disso tudo? É que muitos dos resultados que eu obtenho, eles são gestados por escolhas que eu não domino, que não são conscientes para mim, que são uma espécie de soluço. Lá foi a escolha. E lá vem o resultado. É um reflexo. Um ato reflexo. Impensado. Mas o resultado vem, né? Então, pensar a justiça de acordo com a possibilidade de compreensão e numa perspectiva de recuperação, essa é a ideia desse negócio que a gente chama de Deus, que não é alguém, né? Eu acho que essa ideia de que Deus é alguém, ela corresponde a um Deus teológico, né? Entende? Os homens ficam debatendo um monte de tempo se Deus é Jesus, se Deus é não sei quem, se Deus... Não é nada disso. Nada disso. Deus é uma pedagogia, né, na qual nós estamos imersos, um ambiente normatizado. E quando a gente se movimenta nesse ambiente, a lei responde. A lei responde, né? E isso é muito ajustado. Então, espírita que tem mania, né, de dizer que nada é por acaso, e tem razão. Tem toda a razão, né? Não entender o que está recebendo é uma visão incompleta do que a gente concebe como sendo justiça, né? A justiça humana é um arremedo da justiça divina. Por quê? Porque são os homens que aplicam. Não preciso explicar como é que nós somos, né? A gente é vingativo. A gente é irado. A gente tem muitas virtudes. Tem. Tudo isso somos nós. E a nossa justiça é um pouco de tudo isso, né? Um pouco de bondade, um pouco de misericórdia, um pouco de porrada. Assim que a gente faz. Do mesmo jeito que a gente aciona a lei, ela responde, individual ou coletivamente, né? Quem é um juiz? Um homem que estudou a lei dos homens, que passou num concurso. O que isso significa? Quase nada. Quase nada. Isso é ilusório, né? A gente vê aí
altas autoridades fazendo, né, coisa que assaltante não faz. Não faz, né? Mas a pessoa passou num concurso, né? E pelos códigos humanos, nós olhamos para essa pessoa e dizemos, não, esse aí é justo. Cuidado, né? Cuidado. Isso aqui é uma cela de uma cadeia. Não é de 1500. Hoje, isso aí está lá. Essa é a justiça humana, né? Tem lugares muito melhores do que esse e muito piores do que esse, né? E daí a gente olha para aquilo ali e pensa, né? Não, mas deve ter uma razão para esses caras estar aí. Deve ter sim, né? Mas vamos transportar isso aqui para a nossa situação aqui, né? Quem vem aqui, eu imagino que precisa de ajuda, né? Eu sou o primeiro a precisar de ajuda aqui, né? Eu sempre digo que o palestrante é só um encrencado mais antigo, né? Eu tenho essa noção bem clara, assim, né? Vamos transportar isso aqui para a nossa situação. Imagina se eu chegasse aqui ou em qualquer lugar buscando ajuda e recebesse isso aí. Agora tu vai entender o que é Deus. Toma. Isso não é obra divina, tá, meus amigos? Isso aqui é obra humana. Esses somos nós. Por isso que a gente constrói um muro nesses lugares aí. Não é para os presos não fugirem. É para a gente não ver o que a gente faz. Para isso que tem muro. Porque se a gente entrar nesses lugares aí, nós vamos ver como que é a nossa justiça, né? E se pode ser chamada de justiça. Então, repito, cuidado com o conceito de justiça. Porque isso aqui tem efeito também, né? A gente não gosta de andar encolhido na rua. No entanto, acha que vai corrigir esse problema fazendo isso aqui. E ainda dizendo, não, é isso aí mesmo. Porque daí, se isso aqui for bem ruim, o cara entra lá, daí ele sai, ele não vai querer voltar para lá, né? Como se houvesse essa capacidade de raciocínio aqui. Não há. Nós estamos falando em ignorância sempre, certo? Isso aqui nós construímos. Vejam o que dizem esses caras aqui sobre a lei de Deus, né? Vamos tirar um pouco a religião de cena, porque ela às vezes é que nem time de futebol, assim, né? Só isso salva, só aquilo salva, só a verdade que libertará está aqui. Isso é universal, meus amigos. Um dia a religião não vai existir mais. Kardec tem razão nesse ponto. O futuro é o universalismo porque nós estamos falando de um sistema, né? Esse sistema faz muito tempo, vamos recuar só 4 séculos antes de Cristo, né? Aí vem Sócrates e diz aquilo ali, ó. Né? Acima das leis humanas está a lei natural. A lei humana é um arremedo da lei natural. Né? Platão, o estado ideal deve ser governado por aqueles que entendem mais sobre as leis da natureza. A gente só pega a mesma coisa e dá um outro nome. Né? Se for lá para uma religião, nós vamos dar lei de Deus, lei disso, lei daquilo, mas enfim, é importante a gente entender que nós estamos num ambiente que tem regulagem ajustada. Que mesmo quando nós tomamos uma atitude negativa, sozinhos, sem que ninguém veja, nós estaremos acionando essa lei. Entende? Ah, ninguém viu, ninguém me pegou. Equívoco. Equívoco. Nós estamos agindo num ambiente permeado por leis eternas e imutáveis. Aristóteles, a lei natural tem sua essência no justo. A lei positiva, que é a do homem, varia. Porque o homem varia.
porque o homem está evoluindo. Então a lei humana varia. Um dia ela vai se equiparar à lei natural. Só que daí o homem não vai precisar mais de cadeia, né? Porque ele terá compreendido e ele cumprirá espontaneamente a lei. Isso vai demorar, né? Cícero: há de fato uma verdadeira lei denominada reta razão. Vejam, são espíritos, né, antigos, mais amadurecidos, e que compreendiam melhor essa coisa aqui. Entende? Eles nem estão falando em Deus aqui. Mas eles reconhecem que tem uma lei, né? Eles nos ajudam a entender isso aí. Santo Agostinho: há normas reguladoras da ordem universal. Como que ele chamou isso? Lei eterna. Né? A lei eterna. E onde que está a lei eterna? Está no coração do homem. Entende? A lei eterna está no coração do homem. Aqui a gente já começou a dar um passo grande, né? Santo Agostinho dizendo que o que interessa é o valor afetivo. Nós estamos aqui para isso. E nós estamos aqui por nós. Não é para salvar o mundo. É por nós. Né? Desenvolver valor afetivo é praticá-lo o tempo inteiro. Mas aí cada um tem o seu jeito, né? O assaltante tem o seu jeito. Ele vai lá, tira alguma coisa de alguém mediante violência. Mas se eu perguntar para ele, ele vai dizer: não, é que eu queria ajudar minha mãe. Entende? Todo homem tem o valor afetivo sendo desenvolvido em alguma etapa. Todo espírito tem isso. Ou então ele não é espírito, ele não é nada. Ele é uma coisa. Todo mundo está fazendo isso aqui nesse planeta. Né? E a gente vem aqui buscar ajuda. E ganha ajuda. E ganha. Eu, pelo menos, minha profissão é do lado de cada grade, mas eu podia tranquilamente estar do lado de lá. Eu sei bem quem eu sou. Podia estar do lado de lá. Tomás de Aquino, né, o grande doutor da igreja, a lei eterna não é outra coisa, vejam essa definição, né? A lei eterna não é outra coisa senão o plano racional de Deus. Plano racional de Deus, né? Plano racional de Deus para o homem. Mas o homem é livre, né? Jesus estava pregando com os apóstolos uma vez, né? E tomou uma saraivada de pedras, né? Que naquela época a gente era um pouco mais grosseiro, né? Hoje a gente faz grosseria, mas de um jeito mais educado, né? Naquela época era pau e pedra. E aí tomaram uma saraivada de pedra e Pedro pergunta para Jesus: mas mestre, por que nós temos que passar por isso, né? Por que tu não converte essa gente? Jesus respondeu: óbvio, porque eles são livres. Eu não posso interferir nisso, né? Eu posso sugerir, que é o que eu estou fazendo aqui. Ele, né? Estou fazendo isso. O homem vai fazer o que ele quiser. Ele é livre. E vou dizer mais, ele fala para Pedro, né? Os homens são mais frágeis do que perversos. Isso é tudo. O que Jesus está dizendo ali? O homem, ele é a luz do mundo. Ele não é bandido, marginal, desgraçado. Isso só um homem pode dizer de outro homem. Como diz. Mas o homem que diz isso quer a justiça para ele, quer ajuda para ele, quer viver num mundo bom para ele. Aí vamos lá para o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos tem 4 partes. Deus e a criação, primeira parte. Segunda parte, o Espírito e as suas andanças.
Terceira parte, a lei. E quarta parte, as consequências das decisões dos espíritos diante da lei, que é imutável. E o homem transforma as consequências em céu e inferno. Céu e inferno são estados mentais do espírito. É para esse lugar que nós estamos nos dirigindo, né? Quando a gente morrer, como nós compreendemos, do nosso jeito, nós vamos encarar isso. Quem morrer com ódio no coração, prepare o paracetamol. Vai doer. Quem morrer em paz, sem inimigos, vai se sentir muito bem. Vai achar que está no céu, sem pagar, sem ter comprado lugar. O que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela que indica o que o homem deve fazer. Mas é o homem que decide. Ele é feliz ou infeliz conforme ele se aproxima ou se afasta desses valores. Ou seja, a responsabilidade é de Deus? Algumas teologias dizem que sim, que o homem deve pedir a Deus. Só que elas não dizem que o homem tem que trabalhar, né? Fazer esforço, tem que ir pedir perdão, tem que praticar caridade, e a maior caridade é a tolerância com aqueles que eu encontro no meu caminho, porque eles são instrumentos da minha evolução. Não adianta dar esmola, sem tolerância nada vai rolar. Por que tolerância é importante? Porque sem convívio não tem evolução, tem teoria, entende? Isso aqui é muito bacana, só que tem que fazer lá na rua, lá na casa da gente, né? Aqui é fácil, aqui todo mundo faz cara de bonzinho, fica, né, meditando. É lá na rua o negócio. E aí quando eu sou hostilizado na minha ótica, né, eu tenho que me lembrar disso. A maior caridade é a compreensão das diferenças. Compreensão das diferenças. O outro não vai ser nunca quem eu quero, porque ele é diferente de mim, por isso. Experiências diferentes, ele enxerga o mundo diferente, ele possivelmente não concordará comigo em muita coisa, né? Então, quando o espírito é provocado por outro espírito, a decisão que ele toma é checada com a lei. Entende? Ou seja, não é com aquele que a gente acha que é o nosso inimigo. É nós conosco diante da lei. É como se o processo evolutivo nos conduzisse para um quarto onde só tem um espelho. Né? Quando ele nos desorganiza esse sistema, quando ele nos chacoalha, ele está dizendo, veja, isso que tu és precisa ser desconstruído para remontar. Para remontar. Não adianta resistir. Não adianta se negar. Vai demorar mais e vai ter mais dor. Os espíritos são bandidos e mocinhos? Não. Eles só são simples e ignorantes. Mas aí eu pego bem ignorante e aí é bandido. Eu sou o mocinho, claro. Ninguém me pegou. Eu acho, né? Não. Não tem mocinho e bandido. Tem ignorância relativa. Então cada um de nós está num ponto dessa régua. Entende? E isso não significa ser melhor ou pior, significa saber coisas diferentes. Isso é horizontal. Entende? É horizontal. Não tem bom e ruim. Entendam? O mundo não tem gente má. Incrível isso. A gente demora para entender, mas não tem. Agora tem ignorante, isso sim. Né? Tem ignorância. Ignorância
Porque se eu sou criado por Deus essencialmente mal, mas o que é Deus então? Mas que tipo de fracasso é isso? Para criar gente ruim, para criar o diabo, para criar o inferno? Que é isso? Processo evolutivo é com cada um, né? E cada um de nós está num ponto da compreensão disso. Mas não tem mal e bom. Tem ignorância relativa que pode ser reparada, pode ser melhorada. Quem enxerga melhor, a tendência é que não vai insistir naquilo que está produzindo a própria dor. Agora tem muita gente que acha que é só azar e sorte, né? É um estágio. Depois o homem descobre, começa a desconfiar que tem uma lei, daí ele acha que ele pode burlar a lei, né? Aí ele diz assim, não, estou desconfiado que isso aqui existe, mas acho que se ninguém me pegar eu escapo. Não vai escapar, né? Ele vai confrontar. Ah, mas eu sou espírita, logo eu vou lá conversar com alguém para saber quem eu fui na outra encarnação. Para quê? Quantos eu matei? Para quê? Para ficar com a consciência pesada? Para andar arrastando uma sacola de peso? Me culpando? Se isso que a gente concebe como sendo Deus quisesse, que a gente tivesse essa noção, não haveria o esquecimento do passado. Isso deve ter uma razão, né? Que é para a gente não carregar peso desnecessário. Porque a ideia não é olhar para trás, é olhar para frente. É entender quem a gente é e andar bola para frente, sabe? Então, quando lá no Evangelho tem esse mandamento, isso é tudo. Daria para dizer só isso e ir embora. Entende? Bom, aí Jesus diz, vejam, o amor cobre uma multidão de pecados. O que ele está querendo dizer? Meu amigo, lição, isso aqui não é cartesianismo. Coluna do mal, coluna do bem. Matou 10 vezes, morrerá 10 vezes. Matou 5 vezes, será violentado outras 5 vezes. Não. A pedagogia nós elegemos. Se a minha pedagogia é da violência, a probabilidade de eu ser educado pela violência é altíssima. Mas se eu entender que violência não é mais para mim, acabou. Vamos para a próxima lição. Esse é o significado do amor cobre uma multidão de pecados. Cada passo que a gente dá na compreensão do maior mandamento da lei, né? Nós estamos nos liberando de problemas. Daquilo que a gente chama de problema, mas que é, na verdade, coisas que nós mesmos já estamos. Entende? Então, quando Jesus diz lá, né, amarás teu Deus e farás isso amando teu próximo, né? Ele chama a gente para um compromisso, né? Ele diz assim, ó, veja, o amor é tudo, né? Essa desordem, essa desorganização na vida de cada um é para que a pessoa compreenda que há outros meios de resolução. Não há justiça sem aplicação disso aqui. Não existe. Porque sem isso aqui não há recuperação, não há evolução, nem para nós e nem para ninguém. Para ninguém, né? Punição é um meio atrasado de tentar recuperar as pessoas, né? Responsabilização é um meio muito bom. Mas, veja, se eu venho aqui e quero que para mim as coisas corram bem e quero ajuda, né? De um jeito suave, de um jeito educativo, eu tenho que querer isso para todo mundo, né? Esforça-te, veja, ama o teu próximo, como tu puderes, porque o amor tu constrói para ti. Ele é o instrumento de relação com o teu próximo. Então quem é encrenqueiro, quem está sempre numa encrenca, é uma pessoa que não está se amando direito. Portanto, ela não tem amor como instrumento de relação. Aí é só encrenca. É encrenca, é briga, é disputa, é pauleira, é imposição, é desafio e é dor.
O Pietro Baldi diz, né? A dor nada mais é do que a resposta do homem que agride a lei. O homem agride a lei e aí vem dor. Ele acha que é um azar momentâneo, depois passa. Eu esqueço e passa, né? Então, eu vou mostrar uma coisinha aqui, algumas, né? Vou mostrar um filmezinho aqui sobre um negócio, né, que eu considero justiça, né? Justiça para um pessoal que está num processo, né, muito complicado, que são criminosos, na nossa visão, nunca esquecer, cuidado com o conceito de justiça, né? Vivemos tempos de mudança. Isso aqui é um presídio, tá? Isso aqui já está em operação. A primeira unidade está em Porto Alegre, mas aqui em Novo Hamburgo também tem uma previsão de uma unidade para esse tipo de metodologia ser aplicada. Nós temos lá já os primeiros presos que estão começando, já vão fazer 1 ano, né, lá em Porto Alegre. Os presos que estão lá têm penas altas, fizeram coisas muito complicadas. E não tem guarda armado lá, e eles não vão embora. Tudo isso que foi dito aqui é a explicação para esse resultado, entende? Claro que nós temos funcionários lá que cuidam da segurança, mas ninguém está armado, né? E os presos estão lá, eles estão participando de uma rotina diária, conseguiu? Uma rotina diária que começa às 6 da manhã, vai às 10 da noite. Tem muito disso aqui que a gente está fazendo aqui, reflexão, né? Entender que dá para mudar, que dá para fazer diferente, que quando a gente faz diferente, o resultado é bom para todo mundo, é bom para quem está na rua, porque é menos um para me matar, né? E é bom para a família do cara que sai de lá, porque eu não quero criar meus filhos numa cadeia, eu não quero que a minha mãe fique na fila de um presídio a vida inteira, eu não quero ser morto por facção criminosa, né? Mas é importante compreender que quem está nessa acha que vai dar certo. Quem está no crime acha que vai dar certo. Eu não vou morrer, ninguém vai me prender. Assim como a gente acha que o nosso modo de vida vai dar certo. Vamos fazer de qualquer jeito lá e o resultado vai ser bom, né? É importante lembrar que todas as experiências, né, vividas pelo espírito, elas significam um pedaço do processo evolutivo. Então, quem está na cadeia também está vivendo um pedaço, né? E esse pedaço precisa ter utilidade. O nosso pedaço está sendo vivido aqui, né? Uma vida mais tranquila. Então a gente vem aqui, ouve algumas coisas, reflete, né? Alguns precisam refletir atrás da grade, certo? Mas então que esse momento, enquanto estão lá, seja produtivo. Eu vou mostrar aqui, depois a gente vem para encerrar. Vivemos tempos de mudança. Pode aumentar um ou pouquinho mudanças de tempo. Em meio à dor, crime, indiferença e individualismo, é ainda possível acreditar no ser humano? Existe solução para conter o aumento da violência e da criminalidade? Existem soluções para os graves problemas que afligem famílias e toda a sociedade? Existe recuperação para aqueles que cometeram crimes? Nesta arena de luta cotidiana entre o bem e o mal, o amor, a confiança e a disciplina triunfam. Homens e mulheres que serviram ao crime, ao ódio, ao desamor e à morte, agora estão empenhados em um propósito individual de recuperação e mudança de vida. A parte é para acolher o preso. E segundo, o mais importante, proteger a sociedade. Com objetivos claros em favor da sociedade civil organizada, nasceram as APACs,
associações de proteção e assistência aos condenados. A APAC prima pelo cumprimento da lei no tocante aos direitos e aos deveres do preso. A APAC não é um hotel, mas uma prisão. Ali, com uma rotina diária que inicia às 6 da manhã e termina às 22 horas, com obrigatoriedade do trabalho e estudo, os condenados produzem e seguem rigorosos critérios disciplinares. Eles podem se profissionalizar e produzir. Sua sentença não muda, mas são eles mesmos os responsáveis por sua alimentação, higiene e limpeza, com funções diversas divididas entre todos. Os resultados exitosos, tais como a redução da reincidência, o baixo custo, a ausência de atos de violência, motins, rebeliões e outros, contribuem para o convencimento das autoridades constituídas e a consequente expansão do movimento apaquiano. Famílias são reconstruídas, recebendo seus filhos, pais e mães de volta ao lar. A comunidade recebe seus cidadãos mensageiros da paz, pois participa efetivamente através dos voluntários e da iniciativa privada, prestando sua colaboração e apoio aos que cumprem a sentença. Nas APACs, milhares de condenados refazem o caminho da vida, encontrando seu verdadeiro sentido. Eu fui dos primeiros recuperando da APAC de São José dos Campos, primeira APAC, né? Cumpri lá 8 anos. E no final do meu cumprimento desses 8 anos, com tudo que eu recebi, que a APAC proporciona ao preso, né? Amor, carinho, enfim, dedicação, eu saí realmente convicto que eles tinham conseguido matar o criminoso dentro de mim. Eu saí, constituí família, né? Trabalhei realmente honestamente, né? E hoje eu me encontro na FEBAC, né, como inspetor de metodologia e procurando, né, através do meu testemunho de vida, levar para os meus irmãos que cumprem pena, né, aí pelas prisões, nossos irmãos e nossas irmãs, né, que vale a pena mudar de vida. Né. A FEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo... Eu vou interromper aqui. Eu pediria para o nosso amigo ali, se dá para voltar aqui para o slide. Só quero mostrar mais uma coisinha aqui. Mas a ideia desse modelo aqui, né? Nós estamos falando na seguinte diferença de resultado. Em qualquer cadeia aqui no estado do Rio Grande do Sul, de cada 1.000 presos que entram na cadeia, 730 voltarão para a cadeia quando saírem de lá. 73%, essa medida oficial, né? Tendo agredido mais alguém. Né? A média nacional desse modelo é 20%. Então, nós estamos falando de 53% a menos, né, de horror na rua. Por quê? Porque aqui nesse modelo, o que a gente procura fazer é o que eu estou falando aqui. A mesma coisa que vale para nós que estamos sentadinhos aqui, né? E que não assaltamos mais, vale para quem está lá dentro. Vamos ver se consigo achar aqui o... Queria mostrar mais uma coisinha aqui, se me derem 5 minutos. Não consigo achar aqui onde é que está o pendrive aqui. Quero mostrar para vocês algumas imagens, né, desse presídiozinho que está em funcionamento ali em Porto Alegre.
e pedir que os amigos que tiverem notícia disso, né, aqui em Novo Hamburgo, que, se possível, integrem esse movimento, né, que ajudem, que auxiliem, né, porque mesmo que o olhar não seja humanitário, a pessoa vai estar trabalhando pela sua segurança, né, porque cada pessoa aqui que muda da ideia, não, eu quero ver os outros arquivos. Cada pessoa que muda de ideia ali é uma arma a menos na rua, né? E vejam como nós estamos equivocados no nosso modelo convencional, né? O preso aqui, nesse modelo, ele sai menos da metade do que ele sai naquela cela entupida lá, né? Então todas as vamos ver aqui. Todos os esforços aqui, eles são no sentido de produzir um resultado bom. A adesão, né, dos condenados aqui, ela é muito alta, porque isso aqui só funciona... Deixa eu ver aqui como é que a gente pode... Vamos ver se ele coloca para nós aí. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a construção ali, vocês estão vendo umas imagens, né? Tudo isso aqui foi feito com dinheiro do crime, dinheiro apreendido do crime, né? O Estado não gastou um real aqui. Esse é o Mário Ottoboni, que é o que concebeu essa ideia. Ele faleceu esse ano com mais de 80 anos, esse senhor, né? Aqui é o interior lá, vocês estão vendo os presos ali, né? Veja, o preso está com um facão na mão ali, né? Não tem nenhum guarda lá dentro. Eu passo lá toda semana, vários dias por semana, os voluntários trabalham ali dentro. Isso aqui tem 50 anos, nunca teve um ato de agressão. São os ambientes lá, né? Muito simples. Essas grades que tem na janela aqui, elas não aguentam um pontapé meu, né? E é isso aqui o tempo inteiro, né? Oficinas, né? Despertamento para valores. Aqui estão os apenados de lá, os recuperandos, que a gente chama. Se vocês forem lá visitar, eles vão conduzi-los, eles vão explicar como é que funciona o método, porque eles estudaram ali, né? Para saber o que estão fazendo, né? Olha o que está escrito na parede lá, ó. Do amor ninguém foge. Que cadeia é essa, hein? Olha aqui um dia de visita lá dentro, né? Tem gente aqui que não via família há 10 anos. A família não aguentava mais o sujeito. Dependente químico, ladrão, assassino. Todo mundo volta. Todo mundo volta a conviver, né? Aqui é o dia da criança lá. O preso pediu a mulher em casamento lá na frente de todo mundo, né? Não sei se ele acertou, mas eu acho que é uma decisão, né? Esse é o ambiente. Esse aqui é o ambiente. Entende? Como que eu vou desarticular valor negativo sem mostrar caminho, né? Como que eu vou... Vejam a cara dos presos, entende? Eu não precisaria explicar nada aqui. Comparem isso aqui com aquela cela que eu mostrei no início e comparem os resultados. É evidente, né? Mas por que é tão difícil de fazer isso aqui? Quem é que tem impedido esse tipo de iniciativa? Né? Essa é a nossa reflexão. Essa é a nossa reflexão. Por que não tem mais disso? Né? Então eu acho que a fisionomia das pessoas aqui, ela fala por si, né? O que a gente quer é isso aqui, ó. O cara que aprende isso aqui nunca mais vai pegar uma arma. Não vai pegar. É assim como a mesma coisa no outro nível, né? Quando a gente aprende o valor do afeto, nós não vamos agredir mais ninguém, né? Do nosso jeito, sutil, né? Aquele que a gente acha que está certo, até, né? Ó. Esse senhor aqui do meio,
ele é um dos nossos guardas lá. Ele era um traficante ali de São Leopoldo. Entende? Passou a vida na cadeia. Hoje ele ajuda lá os presos a mudar de vida. Ele diz o tempo inteiro para eles, não vai por aí. Não dá. Eu vivi minha vida inteira aí, não vai por aí. Certo? Esse é o lema da PAC lá, né? Essa frase do amor ninguém foge, quem pronunciou foi um preso que lá em Minas Gerais, lá é onde está mais desenvolvido, tem 40 e poucos estabelecimentos desse tipo, né? E transferiram para lá o José de Jesus, que é um cara que fugia de tudo que era cadeia lá, né? Ele já morreu. Ele cumpriu toda a pena na PAC, que era um caminhão de pena, e depois saiu de lá e caiu um tombo de bicicleta e morreu. É o ciclo. Fechou o ciclo, né? E lá então perguntaram para ele, mas como que tu foge de tudo que é lugar e aqui que não tem guarda armado tu não foge? Aí ele disse aquilo ali. Ele que falou, né? Um bandidão. Não fui eu, né? Que aparentemente sou um cara gentil e tal. Aparentemente. Então, meus amigos, essa é a ideia da justiça divina. Essa é a ideia. Esse é o maior mandamento da lei. Só que tem que ser para todo mundo, né? Não é só para nós isso aí. Isso aí é para o mundo inteiro, né? Principalmente para quem a gente acha que é nosso inimigo. E não é. Certo? Então, se eu falar mais sobre justiça, eu vou estragar. Muito obrigado pela atenção. Vou devolver a palavra aqui. Convido os amigos a participarem disso aqui em Novo Hamburgo, né? Porque é um negócio muito bom, viu? Eu estou em férias. Em férias na cadeia. Faz 21 anos que eu estou dentro de presídios. Eu nunca pensei que ia chegar um dia que eu ia ter férias dentro da cadeia. E ali a gente está assim, quem vai ali percebe a presença disso tudo que nós estamos falando aqui, né? E é por isso que o efeito é bom. Por isso que o efeito é bom. Certo? Vamos continuar.